no livro de Mateus, capítulo 24. Por enquanto, nós vamos ler apenas o verso 7. Apenas o verso 7. Eu quero falar sobre epidemias em vários lugares. E o título da minha mensagem não é mera coincidência. Epidemias em vários lugares. Jesus, há 2000 anos, profetizou. Jesus era um profeta. Aliás, todas as profecias da Bíblia, todas elas nos direcionam para Jesus. Jesus é o espírito de profecia. E no verso 7 ele disse, vamos ler todos juntos? Verso 7, prontos? Porquanto se levantará nação contra nação, e ele contra ele, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. De todos esses sinais que nós acabamos de ler, eu quero chamar a sua atenção para a palavra pestes, epidemias, doenças. Faz parte de uma série de acontecimentos. Para mim, Mateus capítulo 24 é um capítulo profético que se aplica principalmente, mas não somente, ao período da grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra. Mas desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos, o mundo tem experimentado e o mundo tem visto muitas provas a respeito das profecias de Jesus e das profecias do livro do Apocalipse. A Bíblia ensina que durante 7 anos de tribulação, mais de 1/3 da população da terra há de perecer, há de morrer, e tudo isso durante um período de 3 anos e meio, através de catástrofes. Elas, nós acabamos de ler, pragas, por 7. Estavam segurando 7 taças, cheias da ira e cheias da vingança do Senhor nosso Deus. Veja Apocalipse 15, verso 1. Eu leio para os irmãos. E vi outro grande, admirável sinal no céu: 7 anjos. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Veja que nessas 7 taças, 7 tipos diferentes de pragas, de pestes, seriam derramadas sobre o planeta Terra para consumar a ira de Deus. Quantos acreditam que Deus tem motivos de sobra para estar irado contra este mundo? Deus tem motivos de sobra para derramar sua ira sobre os homens da terra. O mundo, meus amados irmãos, sempre conviveu com epidemias, mas parece que agora está piorando. E está piorando por causa da globalização. Todos os governos da terra querem se juntar, querem ser um. Eles querem derrubar as barreiras, as fronteiras. Eles querem derrubar as culturas, as nacionalidades. Eles querem fazer agora o que os homens tentaram fazer quando construíram a Torre de Babel. Eles querem que o mundo inteiro seja apenas um. E justamente por causa dessa globalização, os meios de transporte quase que instantâneo, pessoas podem ir de um lugar para o outro com muita rapidez. As epidemias também estão chegando mais rapidamente na porta de nossas casas. Elas sempre existiram, mas antigamente elas eram mais isoladas, elas eram mais locais. Por quê? Porque as doenças não viajavam tão rapidamente assim como elas estão viajando nos dias de hoje. Mas vamos testar o nosso conhecimento nesta noite. Vamos ver se você conhece um pouquinho de história. Nós vamos fazer perguntas
geralmente caem nos vestibulares, perguntas que caem no Enem. Qual foi a epidemia que matou mais de 1 bilhão, eu disse bilhão, 1 bilhão de pessoas em apenas 100 anos, entre 1850 a 1950? Alguém sabe? Vale bem alto? Ainda não. Tuberculose. A tuberculose matou mais de 1 bilhão de pessoas. Só para você ter uma ideia, quase que todo o país da China, quase que toda a população chinesa, em 100 anos desapareceu da face da terra por causa desta doença. Vamos ver se nós mostramos nos slides. Os irmãos já podem passar. Mais um. Matou mais de 1 bilhão de pessoas, então, em 100 anos. Qual é o nome da doença? Vem a segunda pergunta. Qual peste matou 1/3 da população europeia entre 1333 a 1350? Alguém sabe? Bem alto? Foi uma praga, mas qual é o nome dela? Alguém já disse aqui. Peste negra. Se você respondeu peste negra, você acertou. Terceira pergunta. Qual peste matou 300 milhões de pessoas entre 1896 até recentemente 1980? Começa com V. Varíola. Varíola. E agora, uma outra pergunta. Matou 20 milhões de pessoas entre 1918 a 1919, apenas um ano, no país da Espanha. Gripe espanhola. Leva o mesmo nome, né? E agora a última pergunta. Matou mais de 22 milhões de pessoas desde 1981 até a presente data. AIDS. Então você percebe que nós estamos convivendo com epidemias há milênios, há centenas de anos. A diferença é que agora elas estão se espalhando mais rapidamente, elas estão sendo transmitidas com mais rapidez. E o que me deixa triste é que, apesar de todos esses ensaios concretos, porque o mundo tem visto, o mundo ainda não acredita nas profecias do Apocalipse, acham que é ficção religiosa, mas haverá um dia em que todos os meios de transportes serão fechados, serão travados. Haverá um dia em que todas as fronteiras entre os países também serão fechadas, escolas serão fechadas, teatros serão fechados, todos os lugares públicos, incluindo as nossas igrejas, serão fechadas para combater algum tipo de epidemia de rápida transmissão. E apesar de que o mundo está vendo tudo isso acontecendo diante dos seus próprios olhos, ainda prefere rejeitar e negar as profecias da palavra de Deus. Mas, deixando o mundo de fora, como você e eu podemos nos proteger das epidemias que surgem e que surgirão no mundo em que vivemos? Nesta passagem de Mateus 24, apesar de ser uma passagem profética, mais para o futuro, Jesus nos ensina que podemos tomar alguns cuidados. Dentre eles, primeiro, não vos assusteis. Amém, irmãos? Amém. Ele vai dizer aqui neste texto, não vos assusteis. Segundo, ele vai dizer que todas essas coisas são apenas os princípios de dores. Elas estão apenas começando. E terceiro, ele faz uma promessa maravilhosa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu quero chamar a sua atenção
para o verso 6 de Mateus 24. Lá ensina que o medo pode ser pior que a realidade. O medo pode ser pior que a realidade. Jesus disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Alguns dias antes da epidemia do coronavírus, o mundo estava em pânico, apavorado, com a ameaça de uma guerra declarada entre os Estados Unidos da América e o país do Irã. Todos estavam com medo que os Estados Unidos e o Irã entrassem numa guerra declarada. Mas o medo maior é porque a Rússia e a China, também as grandes potências bélicas do mundo, iriam ficar do lado do Irã, contra os Estados Unidos. E o mundo morrendo de medo que realmente uma guerra pudesse ocorrer entre essas duas nações. O que mais causa medo ao coração do ser humano? É o medo da morte, né? É o medo do fim da vida. A vida pode acabar através de alguma doença, nossa vida pode acabar através de guerras, e guerras não só entre nações, mas um assalto, um homicídio, também faz parte de uma guerra, e a vida pode acabar através de terremotos, outras catástrofes naturais. Mas para todos esses perigos, praticamente todos os dias, quando saímos de casa, e às vezes até dentro de casa, Jesus disse apenas isso: não vos assusteis. O medo, no entanto, ele é inerente do ser humano. Se você é homem, se você é mulher, se você é humano, você sente medo. E sabendo disso, Jesus se adiantou e disse: não sintam medo. Ele estava falando com os judeus do século I, mas pensando também nos judeus do século XXI, e principalmente pensando nos judeus que vão fazer parte daquele período chamado de a Grande Tribulação. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que não importa a data, não importa a época, o medo sempre foi o problema número 1 dos seres humanos. Então, por que Jesus disse: não vos assusteis? Porque as notícias seriam ruins, as notícias seriam difíceis, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis. Nem sempre o que nós ouvimos é verdade ou edificante, né? No verso 4, Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque no meio de tantas notícias ruins e tantas coisas trágicas, há muito exagero e também muitas mentiras que estão sendo contadas. Meu pai nasceu e cresceu durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas naqueles dias, ele e a família no interior de Minas Gerais mal sabiam que havia uma guerra em andamento. As famílias mal possuíam, um radinho de pilha ou elétrico para ouvir as notícias. E, no entanto, naquela época, Adolf Hitler já havia prometido a destruição do Brasil, quando o Brasil se aliou aos Estados Unidos da América e a Inglaterra contra a Alemanha. Mas como não havia notícia rápida e instantânea, a família de meu pai passou por aquele período sem maiores sustos. Jesus admitiu, irmãos, que o futuro deste mundo não é nada promissor, não é nada bom, mas até que este dia chegue, e eu quero saber que ainda não chegou. Pastor, como o senhor garante que esse dia não chegou, que o pior ainda não chegou? Por uma simples razão: porque a igreja de Jesus Cristo ainda está neste mundo. Amém, irmãos? Amém. E o pior não poderá acontecer até que a igreja do meio seja tirada. Amém, irmãos? Amém. Enquanto você e eu, a igreja do Senhor Jesus Cristo,
estiver plantada de sobre este mundo, o pior ainda não chegou. Mas Jesus admitiu que haveria muitos falsos profetas, falsas notícias, que ele chamou de rumores, para tirar a paz dos filhos de Deus. Dona Ana, uma senhorinha de 89 anos de idade, fazia questão de assistir e ouvir os noticiários todos os dias, apenas para orar pelas pessoas envolvidas nas notícias ruins, nas notícias trágicas. Mas de repente ela começou a passar muito mal, parou no consultório do médico com muita ansiedade, e o médico então pediu que ela não ouvisse mais as notícias, não assistisse mais aos noticiários. Sabe, irmãos, o que eu entendo? Jesus também está nos pedindo o mesmo. Ele está nos dizendo para não acreditar em tudo que nós estamos ouvindo. Ele está dizendo: não se alarme, não se deixe enganar. Às vezes, a ignorância é uma bênção de Deus, amém, irmãos? Ele disse: não vos assusteis, ainda que as notícias sejam difíceis. E ele disse: não é o fim ainda. Veja o verso 6. Pode passar mais um slide. Volte. Não é o fim ainda, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Infelizmente, irmãos, as guerras, os terremotos e as epidemias são até necessárias para que o mundo creia em Deus, para que o mundo precise de Deus. Porque se não fossem esses problemas, ao invés de 3% de ateus, haveria 100% de ateus no mundo. Mas justamente porque Deus permite todas essas calamidades, os homens são obrigados a saber que a esperança não pode ser colocada na ciência, a esperança não pode ser colocada no mercado financeiro, a esperança não pode ser colocada no ser humano, e que a única esperança na terra é Jesus Cristo. Amém. Em 2019, o Partido Democrata nos Estados Unidos introduziu um projeto de lei que, graças a Deus, não foi aprovado, mas foi divulgado, foi defendido, foi levado a sério pela imprensa norte-americana. E este projeto queria acabar com todas as emissões do monóxido de carbono. E esse projeto dizia que o mundo irá acabar até 2030, a menos que os países, principalmente os Estados Unidos da América, deixassem de usar combustíveis fósseis. Aí as crianças americanas, jovens adolescentes, que são as pessoas mais afetadas nessas horas, fizeram caravanas e caravanas, pararam na frente do Congresso Nacional Americano, exigindo que aquele projeto de lei fosse aprovado. Muitas pessoas estão realmente com medo que o mundo irá acabar em alguns anos e ficando doentes por causa disso. Próximo slide. Veja, observe o medo, a raiva, a ansiedade no rostinho desta jovem adolescente chamada Greta Thunberg. Ela realmente acredita de coração que o mundo vai acabar em breve se continuar usando combustíveis fósseis, monóxido de carbono. Mas sabe uma coisa interessante que nós descobrimos nos últimos dias? Nesses últimos meses, o índice de poluição na China abaixou consideravelmente, principalmente na região de Wuhan, onde foi diagnosticado o primeiro caso do coronavírus. Todas as empresas, todas as fábricas, todas as indústrias de produção foram fechadas, e elas estão fechadas há meses, diminuindo o índice de poluição e de monóxido de carbono na atmosfera. Mas em compensação,
mais de 2.000 pessoas morreram. Não por causa da poluição, mas por causa de um vírus que faz parte da criação, que faz parte da natureza, que faz parte do que existe nesse mundo. Mais de 2.000 pessoas morreram, não por causa do homem, não por causa da poluição, não por causa da industrialização, mas por causa de um vírus. Mostrando que o maior perigo da humanidade não está realmente no ar. Melhor então é seguir o conselho do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele disse em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não vos assusteis. As notícias são ruins, mas Deus ainda tem a última palavra. O segundo cuidado diante de uma epidemia está no verso 8. O medo pode ser controlado pela informação correta. Jesus informou-nos, mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dores. Eu pessoalmente acredito que se refere aos primeiros 3 anos e meio, depois que a igreja for tirada deste mundo. Mas nós estamos sim vendo ensaios, vendo sombras do que esse mundo ainda há de experimentar, depois que a igreja daqui for tirada. Mas princípio quer dizer início. Deus está nos ensinando, irmãos, que todo sofrimento, por pior que seja, tem um começo, tem um meio, e graças a Deus tem um fim. Veja, meus amados, verso 22. E se aqueles dias, se referindo à grande tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ninguém escaparia. Mas por causa dos escolhidos, que serão as pessoas salvas, serão abreviados aqueles dias. Amém, irmãos? Amém. Serão abreviados. Mas como a informação correta pode nos ajudar? Primeiro, quando ela parte de Jesus Cristo. Veja o verso 25. Quando ela parte da Bíblia, ele disse: eis que eu vou tenho dito. Sou eu falando, em meio a tantos falsos profetas, falsas notícias. Eu, Jesus, é quem estou dizendo. Podem confiar quando sou eu falando. Você sabe que existem muitas vozes no mundo. Qual delas devemos ouvir? Em qual delas devemos prestar atenção? A ciência, a política, a religião. Em quem devemos acreditar? Hoje em dia existem robôs que estão enviando mensagens simultaneamente, dia e noite, através da internet. Mensagens que estão sendo lidas, espalhadas e compartilhadas pela internet. Jesus disse para não acreditar em tudo que você ouve, mas pode acreditar nele, pode acreditar na palavra dele. Algo maravilhoso que ele nos diz, em meio a todos esses problemas, é isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele já nos garantiu que no mundo teríamos aflições. Os homens, por questões financeiras e políticas e até religiosas, estão dizendo: o mundo irá acabar daqui a 12 anos. Jesus diz: não vos assusteis, ainda não é o fim. Quantos ficam do lado de Jesus? Amém. Os homens estão apavorados com as mudanças climáticas, com o que eles chamam de aquecimento global. Mas sabe o que Deus diz? Veja: enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos acreditar em Deus. Muitas vozes. Em quais delas iremos acreditar?
Então, a informação correta. Também, quando ela nos dá esperança. Veja o verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Informação correta, quando ela nos dá esperança. Jesus mostra que existe salvação em meio ao caos. Essa promessa foi feita para os homens e mulheres que durante a grande tribulação irão rejeitar a marca do anticristo. Eles irão rejeitar aquela marca na palma de suas mãos, ou até mesmo na fronte, na sua testa, por causa de sua fé e esperança em Deus. E se eles chegarem vivos até o final da grande tribulação, eles irão entrar com Jesus Cristo no reino milenar. Haverá dois tipos de escolhidos: aqueles que serão martirizados, serão perseguidos e mortos, mas haverá aqueles que escaparão da morte e entrarão no reino milenar com o Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, no entanto, nós temos que perseverar também e não permitir as marcas que o mundo quer colocar de sobre as nossas vidas. 1 João 2,17 diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. De Gênesis a Apocalipse, eu disse isso ontem. Deus faz questão de nos dar esperança, por pior que seja a nossa situação. A história do mundo ela pode ser dividida em 7 dispensações, todas elas terminam com o fracasso do homem, o homem em caos, mas Deus salvando o homem através da sua misericórdia. Nossas vidas também são divididas assim: vitórias e fracassos. Vitória, quando Deus nos perdoa, Deus nos restaura, Deus nos revigora. Fracasso, quando nós desobedecemos. Neste mundo, então, tanto salvos quanto perdidos estão sujeitos aos terremotos, às guerras, às epidemias, mas após a morte, só os salvos serão recebidos no céu e confortados por Jesus Cristo. O salmista disse, Salmo 71, verso 20: tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Amém, irmãos? No mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo. E por último, o medo pode ser vencido através da fé. Mais uma vez, o versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, o que vem a ser perseverança? Permanecer, suportar. Mas pastor, permanecer no quê? Sobre o quê? Permanecer sobre as promessas da palavra de Deus. Permanecer sobre a Bíblia, o que ela nos ensina. Durante a grande tribulação, o Evangelho continuará sendo anunciado. Hoje ele é chamado o Evangelho da Graça. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo na era da igreja. A salvação é pela graça. Jesus Cristo morreu, pagou por todos os nossos pecados, e hoje nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Durante a tribulação, este Evangelho continuará sendo ensinado, mesma mensagem, mas ele será chamado o Evangelho do Reino. Por que não mais o Evangelho da Graça? Porque, além do Evangelho, os homens também estarão ouvindo que Jesus está voltando e Jesus vai iniciar o seu reino milenar de sobre a face da terra. Por essa razão, também será conhecido como o Evangelho do Reino, anunciando a vinda do Messias, anunciando o reino do Messias.
Mas sabe de uma coisa? Mesmo o evangelho de hoje pode ser chamado evangelho do reino, porque quando você aceita Jesus Cristo, ele se torna o rei do seu coração. Amém, irmãos? Muitas pessoas serão salvas durante a grande tribulação. Muitas pessoas irão receber e abraçar o evangelho do reino, e muitas serão martirizadas, mas algumas poucas vão sobreviver, vão perseverar e vão entrar com Jesus Cristo no reino de sua glória. Portanto, qual é a importância da fé no meio dos perigos em que hoje nós estamos vivendo? Primeiro, importante, para não deixar o nosso amor esfriar, e importante, para não ser enganado pelos homens. Veja comigo, cuidado com a epidemia do pecado. Cuidado com a epidemia do pecado. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui ele está falando sobre o vírus da iniquidade, que é transmitida de pai para filho, de pessoa para pessoa, através dos olhos, através da fala, através do exemplo e da facilidade que nós temos hoje em dia para pecar. Significa viver uma vida sem regras, fazer a vontade da carne. É o pior tipo de vírus que existe. E é, irmãos, uma verdadeira pandemia no mundo. E os maiores disseminadores deste vírus são a televisão, o cinema, a internet, infelizmente as escolas. E este vírus é fatal, destrói o nosso amor para com Deus, para com a sua igreja e para com o seu povo. Antes do dilúvio, o mundo foi contaminado por este vírus, e todos os habitantes da terra ficaram doentes. Mas apenas 8 pessoas desejavam a cura: Noé e a sua família. Deus enviou o dilúvio para conter, para acabar com a epidemia do pecado. E agora em breve Ele vai enviar a grande tribulação para conter este mesmo vírus que causou o dilúvio. Veja o verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E a única vacina que existe contra o vírus do pecado é o nosso arrependimento e a nossa conversão a Jesus Cristo, Filho de Deus. Cuidado com este vírus. E segundo, cuidado com a epidemia da religião. Jesus disse que surgirão muitos, não poucos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Observe, preste atenção no advérbio muitos e no substantivo muitos, que aparecem neste versículo, para denotar intensidade, quantidade. Muitos falsos profetas e muitos seguidores desses falsos profetas. Como então fazermos parte daqueles que serão enganados pela mentira dos homens, pela mentira religiosa? Jesus responde no verso 25: eis que eu, Jesus, vos tenho predito. Isso quer dizer, precisamos ficar dentro da palavra de Deus. A nossa única esperança, a nossa única proteção é ficarmos dentro da palavra de Deus. Amém. Só ela pode nos proteger da epidemia religiosa que está varrendo o mundo em que eu e você vivemos. Verdade. Um homem bastante perturbado, mas muito religioso, me disse: Pastor Romulo, eu estou convencido que Deus quer que eu seja rico, muito rico. Mas por que, irmão? Porque a Bíblia diz que eu não nasci para ser cauda, eu não nasci para ser rabo, eu nasci para ser cabeça. E eu disse: irmão, você tirou esse texto
completamente fora do contexto. Mas pastor, foi o meu pastor quem me ensinou isso. Ele está enganado. Esse texto não se refere à riqueza, não se refere à pobreza. Esse texto não está falando de você, não está falando de mim. Está falando da nação de Israel, para ser líder, para ser a cabeça sobre todas as nações da terra, e esse dia ainda há de chegar. Mas não está falando nada sobre você, sobre mim, não está falando nada sobre riqueza ou sobre pobreza. Então, cuidado com a epidemia do pecado e com a epidemia da religião que estão varrendo este mundo. Porque este vírus mata e é facilmente transmissível. Estamos com medo, sim, do que está acontecendo neste mundo. Mas nós temos uma opção que o mundo lá fora não tem. A nossa opção de seguirmos a palavra de Deus. Não nos assusteis, amém, irmãos? Amém. Segundo, todas essas coisas são os princípios de dores. E terceiro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a minha pergunta nesta noite, terminando e encerrando, é essa: você já é salvo? Essa é a pergunta mais importante que já foi feita aqui desde ontem. Você já é salvo? Ou você gostaria de ser salvo? Porque essa é a sua única esperança. Essa é a sua única chance diante do que está por vir. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes em vários lugares. Vamos fechar os olhos.